Aula 10, integrador. O integrador é um circuito no qual a tensão de saída Vs é proporcional à integral da tensão de entrada. Esse é o circuito VE, Vs. Então, neste circuito, a tensão de saída é proporcional à integral da tensão de entrada, matematicamente falando. A gente diz que Vs é 1 dividido por Rc multiplicado pela integral de VE dt. Você não sabe o que é integral? Não tem problema. Apenas compreenda, por enquanto, as modificações que o circuito provoca em uma forma de onda. Por exemplo, converter uma onda quadrada em uma onda triangular. Na prática, o circuito anterior é afetado pela tensão de offset de entrada, VIO, que é uma tensão contínua. Isso porque em CC o capacitor ele é aberto, de forma que, não existindo realimentação, o amplificador operacional vai saturar facilmente, mesmo com tensões da ordem de alguns poucos milivolts. A solução é ligar entre a saída e a entrada menos uma resistência RP, que neste caso vale 10K. Desta forma, o circuito tem um ganho limitado. No caso deste exemplo, 10K. Porém, o circuito só vai ser integrador para determinadas faixas de frequência, isto é, para frequências muito acima da frequência de corte, que é assim calculada, 1 dividido por 2π Rp vezes C. Quer dizer, para uma frequência muito alta, o que vai acontecer? O XC vai ser bem menor do que 10K, consequentemente, a associação destes dois resulta praticamente num circuito capacitivo, que vai ser semelhante ao primeiro circuito. Observe que o circuito é basicamente um filtro passa-baixas, isto é, ele tem esta característica. Observe que no patamar o ganho vale 20 dBs, isto é, igual a 10. A relação entre a saída e a entrada vale 10. Se a frequência de corte é essa, o circuito se comporta como um amplificador inversor de ganho igual a menos 10 para aqueles valores especificados anteriormente. Neste caso, se a entrada é uma onda quadrada, a saída será aproximadamente também uma onda quadrada 10 vezes maior que a entrada e defasada de 180 graus. Então, neste caso aqui, em vermelho é a entrada e em preto é a saída. E esses são os valores. O canal B é o sinal de entrada, que é o que é em vermelho. 500 mV por divisão, meio volt por divisão. Então, 1 volt de pico é a tensão de entrada. A tensão de saída, 5 volts por divisão, vai ter 10 volts de pico. Observe que é ligeiramente distorcida a tensão de saída, mas lembra ainda uma onda quadrada, só que defasada de 180 graus em relação à saída. Então, repetindo, se a frequência for abaixo da frequência de corte, o comportamento do circuito é de um amplificador inversor. Por outro lado, se a frequência do sinal de entrada for muito maior que a frequência de corte, nesse caso o XC vai ser muito menor do que o RP, e aí o circuito se comporta como um circuito integrador. Nesse caso, se a entrada é uma onda quadrada, a saída é uma onda triangular. Quando a entrada é positiva, a saída é uma rampa de inclinação negativa. Não se esqueça, o circuito é inversor.
Quando a entrada é negativa, constante, a saída é uma rampa de inclinação positiva. Observe pelos valores que, nesse caso, o sinal de saída é atenuado, mais de 10 vezes. E quanto maior for a frequência do sinal, mais linear é esta forma de onda de saída. Claro que menor vai ser a amplitude. Em uma aula especial, nós vamos demonstrar por que esse circuito tem esse comportamento. Neste caso, é necessário um pouco de conhecimento de cálculo diferencial integral. Vamos então deixar para a próxima aula. Até lá, portanto.